Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um surto coletivo. E para te deixar bem surtado hoje, eu vou te contar a história de como um ex-policial conseguiu aplicar um golpe no McDonald's por 12 anos e roubar os prêmios do jogo Monopoly, somando mais de 24 milhões de dólares. Se você gosta aqui do Surto Coletivo, não se esquece de curtir e se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Vocês sabem que eu sou uma grande crente da informação e da educação, né? Eu acho que a gente se enriquecer de conhecimento é sempre um dos melhores jeitos da gente crescer como pessoa e também profissionalmente. Se você não conhece, a EBAC é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. E a EBAC oferece cursos que são online para você fazer aonde você estiver, no tempo que você tiver, que te levam do zero, você entra no curso sem saber nada sobre o assunto e sai do curso prontinho para entrar no mercado de trabalho. E a EBAC tem os cursos dos mais variados assuntos, tem vários cursos de design, seja de designs para sites, design gráfico, design de interiores até, moda, fotografia, edição de vídeo. Qualquer carreira que você pode pensar em seguir e você não sabe muito bem como começar, tem um curso da EBAC para você. Os professores da EBAC são todas pessoas que, de fato, atuam no mercado de trabalho, então eles sabem exatamente o que é que você precisa saber para ser um bom profissional. Você também vai ter um acompanhamento durante todo o curso, então não é só assistir as aulas e acabou. Você tem um grupo no Slack também, com vários alunos, para você poder trocar ali figurinha com a galera, além de atividades extracurriculares. Então não é só um monte de aula gravada. Tem todo o mundo da EBAC com um evento tanto online quanto offline. Tem hackathon para você testar as suas habilidades aí de programação, caso esse seja o seu curso. E muitas outras experiências. Além disso, você ainda sai com um projeto prontinho para o seu portfólio quando você acabar seu curso e toda uma equipe que vai te ajudar a você ingressar no mercado de trabalho mesmo que você não tenha nenhuma experiência. Mesmo que você tenha assim uma agenda super apertada, você consegue fazer os cursos da onde você quiser e no seu tempo. E com o meu cupom Gabi Extra, você ganha R$200 de desconto em qualquer curso da EBAC. O link para você conhecer a EBAC está aqui embaixo na descrição. Jerome Paul Jacobson é o nome do nosso personagem principal de hoje. O apelido do Jerome é Jerry e é como a gente vai chamar ele aqui hoje. O grande sonho do Jerry era ser policial. Ele nasceu em 1943, em Ohio, que fica nos Estados Unidos. E quando ele era adolescente, ele se mudou pra Miami. Só que assim, o Jerry, ele sempre teve uma saúde, assim, meio precária, sabe? O cara, assim, não era um exemplar perfeito de ser humano quando a gente fala de saúde mesmo. Nunca deu muito certo, assim, essas coisas que ele queria fazer, tipo, ser policial. Teve uma época que, na verdade, ele se alistou pra ser fuzileiro naval, e aí ele foi dispensado porque a planta do pé dele era muito curvada. Que brisa, né? Aí, em 1976, ele entrou pro Departamento de Polícia da Flórida. Mas 4 anos depois, em 1980, ele teve um problema de saúde, ele teve um colapso. E aí ele teve paralisia nos braços, pernas, olhos e sistema respiratório. Aí ele foi diagnosticado com uma doença rara, neurológica, e acabou sendo desligado do departamento de polícia por conta dessa doença. A esposa do Jerry, que na época também era da polícia, pediu licença para poder cuidar do Jerry. Aí, em 1981, eles se mudaram da Flórida e foram para Georgia. E aí o Jerry, ele tava melhorando desse problema neurológico que ele teve. E ele já tava conseguindo trabalhar de novo. Ele começou trabalhando como mecânico. Só que aí, a mulher dele, que é a Marsha, conseguiu um emprego como segurança para uma empresa. E aí, nessa, ela conseguiu puxar o marido junto. Aí, os dois começaram a trabalhar juntos, né? Só que quando eles começaram a trabalhar juntos, gente, isso nunca funciona. Começaram a brigar pra caralho, tá? Na frente de todo mundo. Eventualmente, eles acabaram divorciando. Só que assim, o Jerry, ele era um excelente segurança. Ele trabalhava muito bem. Principalmente porque ele tinha esse background aí de ser um ex-policial, né? Então ele levava o negócio muito a sério e tal. E aí ele foi crescendo nessa empresa. E aí os anos foram passando, ele cresceu tanto que ele passou a ser o chefe da segurança de um dos clientes da empresa que ele trabalhava. Essa empresa se chamava Simon Marketing. E a Simon Marketing era a empresa responsável por fazer a produção da promoção do Monopoly do McDonald's. Pausa. Você sabe o que é o Monopoly do McDonald's? Aqui no Brasil,
o McDonald's só trouxe essa promoção do jogo da Monopoly em 2013. Mas lá fora, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, né, essa promoção ela já existe desde 1987. E aí, caso você já tenha participado dessa promoção aqui no Brasil, ela vai ser mais ou menos igual lá fora. O Monopoly é um jogo que aqui no Brasil a gente conhece mais como Banco Imobiliário, tá? Mas lá fora ele se chama Monopoly. Tem uma versão também que se chama Monopoly aqui, mas é o mesmo jogo, tá? Banco Imobiliário e Monopoly é a mesma coisa. E essa promoção do McDonald's, você tem que juntar os imóveis, caso você já tenha jogado na sua vida, né? Os imóveis todos que são da mesma cor, e aí quando você juntava esses imóveis todos da mesma cor, você ganhava um grande prêmio. Também tinha outro jeito de você ganhar um grande prêmio, que era simplesmente você pegar um selo que dizia ganhador instantâneo e o tanto que você tinha ganhado. Na maioria das vezes, esse ganhador instantâneo ia ser tipo um Big Mac, mas existiam alguns selos que te davam $1 milhão logo de cara. Então, assim, esses eram os dois jeitos que você podia, né? Ou você junta um conjunto específico de propriedades ali, e aí, quando você junta todos, você pode trocar por um grande prêmio, ou você tirava um selo ali que já te dava um prêmio direto. E aí, a Simon Marketing era quem cuidava de toda a impressão desses selinhos que vão ali na bebida, na batata frita do McDonald's, enfim. Que você abre e você vê o que você ganhou, o que você tirou. Não só eles cuidavam da produção desse selo, como eles também faziam o sorteio para ver para onde o selo premiado ia, que na época era num supercomputador, hoje em dia você conseguiria fazer isso de qualquer computador, né? Mas na época era um supercomputador para fazer esse sorteio. E eles também cuidavam de toda a logística da distribuição desses selos. Porque assim, os selos premiados eram obviamente poucos, não saía dando o selo de 1 milhão, né? Então eles tinham um cuidado a mais com esses selos. E os conjuntinhos de propriedade, que você também poderia trocar por um grande prêmio, né? Também tinha sempre uma propriedade ali que era extremamente rara. Então, também era um jeito ali de você criar um grande prêmio. Enfim, o Jerry, ele era o chefe de segurança dessa produção, né? E aí ele ficava monitorando essa impressão dos selos. E aí, assim, ele tinha toda uma pose de ex-policial, sabe, tal, sério, levava o trabalho muito a sério. Ele levava o trabalho dele tão a sério, na real, que ele verificava o sapato das pessoas que trabalhavam na fábrica, para ter certeza que ninguém estava roubando um selinho. As pessoas não podiam nem ir no banheiro sem uma pessoa para acompanhar. E aí o Jerry, ele acabou se destacando tanto que a Simon Marketing resolveu contratar ele de verdade, porque até então ele era terceirizado de uma outra empresa, né? E aí, quando ele foi contratado pela Simon Marketing, ele passou a realmente ser o grande chefe da segurança toda, de todo o processo de logística da promoção do McDonald's. O Jerry que observava os caras colocarem a marca d'água em cada selinho de ganhador. Inclusive, ele inventou lá umas marcas d'água aleatórias para ter certeza de que esses selos não iam ser falsificados. Ele que trancava as pecinhas vencedor. Ele que trancava os selinhos dos ganhadores num cofre que tinha a combinação dupla de senha, fechadura, etc. Era ele que, pessoalmente, cortava cada selinho de prêmio, colocava no envelope, ele selava aquilo com um adesivo metálico anti-violação, para ter certeza de que ninguém ia abrir aquele negócio. E o querido inventou um colete, ele fez o design de um colete secreto para que ele viajasse com esse envelope com os selos. E aí ele viajava pelos Estados Unidos para distribuir os selinhos dos vencedores. Aonde o supercomputador sorteasse de ter um grande vencedor, ele ia para lá e distribuía um selinho lá com 1 milhão, 200 mil, enfim. Tudo que ele fazia era supervisionado por uma auditora independente contratada que ia com ele, né, em todo esse processo de viajar, enfim, né, de ir para um outro lugar, etc. Quando ele ia no avião, ele ia na primeira classe, a querida ia lá atrás na econômica, né? E inclusive o Jerry, assim, todo mundo fala que ele amava o poder do trabalho dele. Ele se achava muito importante porque ele estava sendo confiado de um job muito importante com os selos premiados dos ganhadores de 1 milhão do McDonald's, que inclusive já é muito dinheiro agora, né, hoje em dia. Imagina naquela época, ali no final dos anos 80. Era muito dinheiro mesmo, 1 milhão de dólares ainda. E aí ele gostava de ficar acumulando milha, falava que às vezes ele
quando ele tinha que ir pra algum lugar, assim, viajar pra algum lugar, ele fazia paradas desnecessárias em outras cidades só pra acumular milha, porque ele queria ser, sei lá, diamante, platinum, premium nas companhias aéreas. Ele adorava ir em restaurante chique, colocava tudo na conta da empresa. Ele gostava de ficar mandando nos funcionários. Ele gostava do poder do trabalho dele, sabe? Ele, inclusive, gostava desse negócio, assim, ele era sempre enfiado nos esquemas de ficar rico fácil, que era umas coisas meio esquema de pirâmide, sabe? Que os amigos falavam, mano, isso é um esquema de pirâmide, anjo. Mas, enfim, ele tava sempre enfiado nos negócios assim, sabe? Queria ficar rico. Enfim, né? Ele achava o trabalho dele muito misterioso e importante. Mas chegou uma hora que o Jerry, ele ficou tentado. Ficou tentado em ver se ele conseguia roubar. O Jerry mesmo fala que ele acha que no início ele só queria ver se ele conseguia, sabe? Será que alguém vai reparar se eu roubar aqui um selinho? E ele também acha que talvez ele quisesse se exibir pras pessoas, sabe? Tipo, olha o que eu tenho aqui, eu que controlo esse negócio. Enfim, ele resolveu começar a roubar alguns selinhos ganhadores. Foi um dia em 1989 que ele chegou e simplesmente deu um selinho de $25 mil pro meio-irmão dele num evento de família, assim, uma reunião de família. E aí depois o Jerry, ele era amigo do açougueiro dele, assim, no bairro que ele morava em Atlanta, né, que fica na Georgia. E aí o açougueiro ficou sabendo que ele era o cara, né, que mandava na promoção do Monopoly do McDonald's. E falou, e aí, qual é? Dá um prêmio aí, então. E aí o Jerry falou assim, poxa, eu super poderia, mas nós somos amigos, né, não tem como, você mora aqui, vai ficar muito na cara. E aí o açougueiro falou, que não seja por isso. Eu arranjo um primo, uma pessoa aleatória que mora longe, que tira o prêmio e a gente te dá uma porcentagem aí desse prêmio. E aí o Jerry deu um bilhetinho ali de $10 mil pro açougueiro e ganhou $2 mil nessa brincadeirinha. Inclusive, mais tarde, o Jerry deu um outro prêmio pro açougueiro e tinha falado pro açougueiro, né, dar pra alguém que morasse longe e tal, e o açougueiro cagou na cabeça dele, tirou ele mesmo o prêmio. O Jerry ficou puto, porque falou, mano, você mora na minha cidade, você tá doido? E aí o açougueiro cagou e não pagou pra ele o tanto que ele tinha pedido pelo bilhete, tá? Esse açougueiro depois, mais tarde, ainda deu um golpe no Jerry. Mas aí, enfim, na mesma época que tá rolando isso, que você vê que ele tá pegando ali uns selinhos, mas que também não é grandes selos, né? Não é um selo de 1 milhão, são selos com prêmios um pouco menores. Ele não era a única pessoa roubando a promoção do Monopoly do McDonald's. Rolou nessa mesma época um negócio que um garoto de 17 anos que trabalhava no McDonald's, funcionário do McDonald's, roubou 3 mil selos. Porque, claro, o querido não tinha acesso necessariamente aos selos de prêmio, então ele simplesmente pegou e roubou os selos lá da loja, 3 mil selos, pra ver se algum deles ia sair um prêmio. E aí, depois que isso aconteceu, o McDonald's meio que falou, não, a gente precisa reestruturar o jeito que a gente faz essa promoção, né, porque tá bagunça demais. E aí, nesse negócio de reestruturar a logística, o Jerry acabou ficando de fora desse processo de distribuição dos selos. Então, por um tempo, ele não tinha mais acesso a esses selos premiados. Só que aí, alguns anos depois, agora a gente tá em 95, o McDonald's resolveu aumentar essa promoção. Porque essa promoção fazia muito sucesso, tá? Quero dizer, deve fazer até hoje, porque existe até hoje. Mas essa promoção era, assim, acho que foi uma das promoções de maior sucesso do McDonald's. Toda vez que eles faziam essa promoção, as vendas aumentavam, o negócio era um grande sucesso. E aí, quando eles ampliaram a escala da promoção, eles chamaram o Jerry de novo pra fazer parte dessa distribuição dos selinhos premiados. E aí, o Jerry fala que foi nessa volta, em 95, que aconteceu uma coisa que fez com que ele mudasse a visão dele pra promoção, assim, com a promoção. Mudou o relacionamento do negócio. Ele diz que toda vez que aquele tal daquele supercomputador lá, que sorteava os lugares da onde iam sair os grandes vencedores, sorteava alguma cidade que ficava no Canadá, os executivos falavam, não, no Canadá não. A gente não quer que ninguém no Canadá ganhe. Sorteia de novo até sair algum lugar nos Estados Unidos. O Jerry disse, inclusive, que falaram pra ele não deixar que nenhum grande vencedor, nenhum prêmio muito grande saísse no Canadá. E foi esse momento que o Jerry olhou pra promoção do Monopoly do McDonald's e falou, essa porra é tudo falso mesmo, que se for dessa porra eu vou roubar. Ele conta que pra roubar os selos premiados,
ele ia no banheiro quando ele tava no aeroporto, que era o único lugar que toda mulher que ficava seguindo ele pra cima e pra baixo não podia ir. E aí ele abria o envelope, pegava os selos que ele queria, com os prêmios que ele queria, trocava por selos normais, de coisas normais que você tira na promoção, e colocava um novo lacre metalizado, porque ele tinha acesso a esses lacres. Uma das primeiras peças de 1 milhão que o Jerry roubou, ele inclusive fez uma coisa muito legal. Tem gente que acha que ele fez isso simplesmente meio que no foda-se, sabe? Mas não deixou de ser uma coisa legal. No dia 12 de novembro de 1995, uma moça que trabalhava no Hospital Infantil de St. Jude, um hospital voltado para o câncer infantil, abriu uma carta que eles tinham recebido na parte ali de doações, porque é um hospital que recebia doações para as pesquisas com câncer infantil e para cuidar das crianças. E aí, quando ela abriu essa carta, tinha ali um cartãozinho colorido, e aí, dentro do cartãozinho colorido, tinha um selinho de $1 milhão da promoção do Monopoly. Gente, aí, obviamente, né, que eles contactaram o McDonald's, falaram, a gente tem aqui um selo de 1 milhão. Os representantes lá do McDonald's foram lá no hospital, eles levaram até sabe aquelas lupazinhas de coisa que você vê de joalheiro em filme usando? Eles levaram até um negócio desse pra ter certeza de que o selo era de verdade. Era de verdade. E gravaram um comercial do McDonald's, com o Ronald McDonald entregando um cheque gigante para as crianças com câncer do hospital e tal, não sei o que, $1 milhão. Gente, nessa época, o jornal New York Times até tentou fazer uma investigação para tentar descobrir quem tinha doado um selo premiado de $1 milhão da promoção do McDonald's pro hospital, e eles não conseguiram descobrir quem era. Mas enfim, né, o Jerry tava aí roubando uns selinhos aqui e ali. Só que assim, né, a gente tem que imaginar que o Jerry, como uma pessoa física, ele era limitado ali por quantos selos ele conseguia distribuir para quantas pessoas ele podia distribuir ali, que ele conhecia e que ele confiava, e que ainda por cima conseguiriam fingir que eram de outro estado e tal, porque ele não queria que esses vencedores todos saíssem, né, na cidade que ele morava, porque ia ficar muito na cara, e também porque precisava parecer que era aleatório, que tinha gente do país inteiro ganhando, né. Então ele era meio limitado ali com o quanto de selo que ele podia distribuir, né, senão o negócio ia ficar meio óbvio. Mas tudo isso muda ainda em 95, quando o Jerry tá lá no aeroporto de Atlanta, né, esperando por um voo pra ele distribuir selo agora roubado em algum lugar. E do lado dele, sendo um cara enorme, gigantesco, chama super atenção. Ele fala que o cara parecia mesmo com um Al Capone, sabe? E aí o Jerry puxa um papo com esse cara, né? E esse cara se identifica como Genaro Colombo. Ele tinha 32 anos. Quando o Jerry, ainda puxando papo com ele, pergunta pra ele pra onde ele tá indo, o Colombo abre a bolsa que ele tava levando, mostra uma caralhada de dinheiro dentro da bolsa e fala Atlantic City. Caso você não saiba, Atlantic City é tipo uma Las Vegas, só que do outro lado dos Estados Unidos, porque Las Vegas fica do lado oeste e Atlantic City fica do lado leste. E também é um lugar que é cheio de cassino. Tem uma vibe parecida. Esse tal desse Colombo dizia que ele era da Sicília, na verdade, que fica na Itália, nasceu lá, só que ele tinha sido criado no Brooklyn, em Nova York, e depois tinha se mudado pra Carolina do Sul, onde ele cuidava de várias baladas, clube de strip, tinha cassino clandestino, tinha também uns negócios, uns esquemas de apostas, ou seja, o cara era enfiado com uns negócios meio assim. Dizia o Colombo que ele era membro de uma família de mafiosos que aparentemente é meio famosa em Nova York, que se chama Colombo. Então, pelo menos o sobrenome ele tinha. Aí, tendo essa conversa, o Jerry conta pra ele o esquema dos selinhos. Fala, eu roubo uns selinhos aí. Eu jamais falaria isso, sinceramente, pra uma pessoa que eu acabei de conhecer. Não é aeroporto, mas o Jerry achou de bom tom. E aí o Colombo ficou o quê? Pensativo. Aí, um pouquinho mais tarde naquele ano, o Jerry passou uma pecinha premiada pro Colombo, que era uma pecinha premiada que dava um carro esportivo lá, sei que lá o que é Viper. Um negócio assim. Não sei de carro, mas era um carro esportivo que devia ser caríssimo. E aí, o Colombo foi lá, tirou o prêmio dele, falou, ganhei meu prêmio e tal, não sei o quê. E, inclusive, apareceu num comercial do McDonald's, segurando a chave do carro. Ganhei meu carro. E aí, a partir daí, que o Colombo viu que era verdade o negócio, eles começaram a montar um esquema. O Jerry passava as pecinhas pro Colombo, e o Colombo combinava com amigos dele de viajarem
para cidades aleatórias ao redor dos Estados Unidos, fingirem que moravam lá, e aí eles ganhavam os prêmios de 1 milhão que o Jerry tinha roubado. E para você conseguir um desses prêmios de 1 milhão, né, ou você concordava em dar a primeira parcela do seu prêmio pro Jerry, que esse prêmio ele era dividido em várias parcelas, tá? E cada parcela era de 50 mil dólares, acho que era por ano, uma coisa assim. Então você concordava de dar a primeira pro Jerry, ele ganhava 50 mil dólares. Ou então você podia também pagar antecipado. Aí dependia, né, de quem você era, o quanto que confiavam em você, se eles iam pedir pra você pagar antecipado pelo preço desse selinho, ou se ia fazer um acordo ali e você pagava quando você recebesse a primeira parcela. E aí o Jerry começou a conseguir espalhar esses selos roubados, assim, quase que numa escala industrial, porque agora não dependia mais dele, então não ficava também tão na cara de que essas pessoas tinham algum contato com ele, porque na verdade não tinham, eram os amigos do outro cara lá, do mafioso X. O mafioso X é que arranjava essas pessoas, e que conseguia arranjar todo o esquema, ele também devia tirar ali uma porcentagem desse prêmio dessas pessoas. Tinha gente que às vezes fazia até hipoteca da casa para conseguir comprar o bilhete, né? Tinha algumas pessoas que faziam acordo, enfim. O Colombo apresentou pro Jerry, que inclusive o Colombo chamava o Jerry de tio Jerry, e é assim que a maior parte das pessoas começou a conhecer ele por, né? Então ele apresentou o tio Jerry pra Robin, que era a esposa dele. A Robin tinha 34 anos e, eu juro, a Robin e o Colombo ficaram noivos depois de um romance de 2 semanas. A Robin, ela meio que amava a ideia de ser esposa de mafioso. Ela gostava de andar de motorista com um guarda-costas pra todo lado, de ter Rottweiler, dessa uma vibe assim, sabe? Ela gostava. Sabe, não sei se você já ouviu falar, mas tipo assim, tem um tipo de aesthetic, que é mob wife, que a tradução é literalmente esposa de mafioso. Era a vibe da Robin, ela curtia. E aí a família da Robin também entrou no esquema, né? Porque todo mundo que ele apresentava, ó, toma bilhete, toma bilhete. E em 96, o pai da Robin, que se chamava William Fisher, ganhou 1 milhão. Aí o pai da Robin viajou ali da Flórida, onde ele morava, até New Hampshire, que, se você olhar no mapa dos Estados Unidos, é longe uma coisa da outra, tá? Tudo isso pra ganhar o prêmio dele de 1 milhão. Inclusive ele disse que morou lá em New Hampshire a vida inteira dele, né? Enfim, contou a historinha da carochinha dele. O irmão da Robin também entrou no esquema, também ganhou um prêmio lá. E enfim, assim seguia. E pra você fingir que você morava numa cidade dessas, assim, né, pra se passar pelo prêmio, ou você tinha algum parente que morava lá, e aí você colocava o endereço desse parente, dizia que você morava com esse parente, ou então você, de fato, alugava um apartamento lá, conseguia um endereço lá, realmente alugando. As pessoas, inclusive, tiravam carteira de motorista daquele estado para ter uma identidade. Botava um número de telefone daquele estado, que às vezes não era necessariamente um número de telefone. Às vezes era um desses números que redireciona a ligação, sabe? Mas você conseguia um número daquele estado também. Enfim, você ia nos detalhes pra você conseguir fingir que você morava naquele estado. Enfim, o Jerry, ele roubava tanto bilhete, tá? Mas tanto bilhete, que existem relatos, por exemplo, de um meio-irmão do Jerry. Aparentemente o cara era bem de vida, sabe? Ele ganhava bastante grana, então ele não precisava ficar tirando esses negócios de bilhete. Mas que ele dizia que o Jerry chegou a dar pra ele tanto bilhete de 1 milhão, que ele já tinha doado o bilhete de 1 milhão. Ele já tinha uma vez, inclusive, jogado o bilhete de 1 milhão na privada, porque ele não queria o negócio, ele não queria fazer parte daquilo. Sempre que o Jerry precisava de uma grana, ele ia lá e inventava alguém, brotava alguém de algum lugar pra ele vender um bilhete pra essa pessoa. Em 98, ou seja, 3 anos depois que o Jerry começou com esse rolê, né? O Jerry já tinha uma casa gigantesca, linda, maravilhosa, num lago, nas margens de um lago, que, se não me engano, ficava na Carolina do Sul. Ele só andava com um terno italiano bem alinhado, inclusive influência de estar andando com mafiosos italianos, né, que com certeza andavam muito bem alinhados também. Ele fazia um monte de cruzeiro, adorava fazer cruzeiro, fazia parte de vários clubes de cavalheiros. Enfim, o querido estava vivendo a sua melhor vida. Tava assim, ó. O vizinho dele, inclusive, dessa casa aí do lago, disse que ele perdia a conta de com quantos carros o Jerry aparecia lá na casa. Toda hora ele tava com um carro novo, uns carros muito foda, assim, uns carros esportivos e tal, um negócio caríssimo. E que ele, quando via o Jerry com esses carros, até brincava, assim, tipo, ei, e aí, pra onde é que tá indo o dinheiro aí do Monopoly, hein? Pra onde tá indo mesmo esse dinheiro?
E a Robin e o Colombo também estavam cheios da grana. O Colombo tinha usado o dinheiro que ele ganhava, né, com esse esquema dos selos, pra investir em vários negócios pra ele. Provavelmente esses negócios dele que eram umas coisas meio assim, né? Mas enfim, ele fazia vários investimentos. E aí eles estavam cheios da grana. Mas o casamento deles estava meio ruim. A Robin tinha tido um filho há pouco tempo, era um bebezinho, assim, e ela sentia que depois que ela teve o bebezinho, o marido nunca queria estar com ela, estava sempre metido lá nos strip club dele. Dizia a ela que ele tinha um caso com uma personal trainer. Ela também sentia que a família Colombo meio que fez ela cortar o contato com os amigos dela, porque eles não gostavam muito, assim, de gente de fora da família, sabe? Por que será? Enfim, mas a Robin tava tentando, ela dizia que ela gostava muito do Colombo, então ela tava realmente tentando fazer o casamento funcionar. E aí um dia eles foram, inclusive, visitar, assim, um terreno pra construir uma casa, aquela casa dos sonhos e tal, nananã. E a Robin, que tava dirigindo o carro, na volta, eles sofreram um acidente. A Robin e o filho pequeno, que inclusive tava no carro também, sobreviveram ao acidente, apesar de que a Robin no início ficou bem machucada, mas ela sobreviveu. Mas o Colombo entrou em coma. Depois de 2 semanas em coma, os médicos decidiram desligar os aparelhos. Só que assim, amores, o grande segredo do sucesso do Jerry, né, a forma do porquê que isso funcionava, era porque justamente a maioria desses ganhadores eram pessoas aleatórias, que não tinham ligação com ele. Que não é verdade 100%, tá? Tinha muita gente que era, assim, da família dele, inclusive a família do Jerry estava muito bem de vida, tá? Mas pra ele fazer o negócio realmente em grande escala e ganhar bastante dinheiro, tinha que ser com gente aleatória. Então ele começou a, né, procurar uma pessoa que substituísse o Colombo. Em 98 ainda, que a gente lembra, a gente tá em 98, o Jerry vai fazer um cruzeiro com a esposa dele, que reza a lenda não sabia de nada, tá? Era outra esposa. Aquela primeira ela divorciou. É que ela não entra muito na história. Reza a lenda que ela realmente não sabia. Enfim, nessa ali do cruzeiro e tal, ele começa a conversar com um cara, eles se dão super bem, eles até se juntam ali na mesa de jantar para todos conversarem. E esse cara era o Don Hart. O Don Hart, ele tinha uma empresa de transporte e ele tinha recentemente vendido essa empresa e tinha ganhado, assim, uma boa grana. Mas, como ele tinha uma empresa de transporte, isso significa que ele tinha contato pelos Estados Unidos inteiro. Porque, imagina, né, uma empresa que exatamente está rodando os Estados Unidos inteiro. E aí o tio Jerry contou pro Don Hart desse esquema que ele tinha. O Don Hart primeiro ficou meio assim, porque imagina, o Don Hart não era um mafioso italiano, o Don Hart era um homem de negócio, aí ele ficou meio assim. Achou o negócio meio bom demais pra ser verdade, sabe? Mas falou, beleza, vamos tentar. E aí o Don Hart encontrou um cara pra tirar um prêmio, que inicialmente foi um prêmio de $200 mil, não foi 1 milhão. E aí o negócio deu certo, tá? Mas depois disso, o Don Hart falou pro tio Jerry que ele não queria participar daquilo. Não queria ficar distribuindo selo, cobrando dinheiro das pessoas. Não queria muito fazer parte daquilo, mas que ele tinha pessoas que podiam fazer esse job aí pra ele. E aí ele apresenta pro tio Jerry 2 pessoas. O primeiro era um cara chamado Richard Couturier. Eu imagino que se pronuncia assim, que é um nome meio francês. O cara tinha um restaurante de frango frito. E ninguém contou pra ele que esses selos eram roubados. A história que meio que foi contada pro Richard era de que o McDonald's tinha dificuldade de encontrar ganhadores para promoção porque a maioria das pessoas jogava fora os selos. Então, o Richard teria esse job aí de procurar pessoas para ganhar esse prêmio. E o jeito que o Richard recrutava essas pessoas era da forma mais aleatória possível. Ele, tipo assim, ia pra uma festa, ele arranjava alguém e falava, ô, tu não quer ganhar um prêmio do McDonald's, não? Era, tipo assim, muito aleatório. Tem um carnaval lá nos Estados Unidos que chama Mardi Gras. E é exatamente a mesma coisa que carnaval, tá? Só que o nosso é bem melhor. Mas, enfim. Ele foi pro Mardi Gras, que acontece numa cidade específica nos Estados Unidos, que agora eu não vou conseguir me lembrar, Nova Orleans. E, do nada, ele tava lá, tipo, carnaval, então não sei o que. Ele gritou, você não quer ganhar um prêmio do McDonald's? Doidão. Enfim, a segunda pessoa que o Don Hart apresentou pro tio Jerry foi o Andrew Glumb. E o Glumb é o meu personagem favorito dessa história, porque eu acho ele interessantíssimo, como também eu adoro esse nome. Falam que o Glumb, ele era, assim, super carismático,
Sabe aquela pessoa que, tipo, uau, tal, sorridente, tal, não sei o que, falar, né? Super carismático. Ele morava numa casa enorme na Flórida, mas ele tinha um passado sombrio. Em 1983, ele foi condenado por tráfico de cocaína. Ele pegou um voo com cocaína de Miami pra Dallas. E aí ele fugiu pra Europa, ficou lá na Europa 16 meses e depois ele cumpriu a pena dele de fato, que foram 12 anos de prisão. Mas o Glump hoje em dia tava morando numa casona, tá passeando com o cachorro dele, tava bem. Ele era uma pessoa bem de vida, assim, né? E o Gloob fala, ele gostava de dar os bilhetes premiados pra amigos que ele tinha de antigamente, do tempo de tráfico de drogas. E ele já falou que, assim, ele fazia esse rolê realmente só porque ele gostava da emoção e do poder de falar assim, ó, você tá mal de vida? Toma aqui $1 milhão. Ele gostava disso. Ele falava assim que ele se sentia muito bem de falar assim, ah, eu gosto de você e eu posso te transformar em um milionário. Então, assim, ele distribuía esse prêmio pra uma galera que era muito fodida. Era um programa de distribuição de renda que ele tinha. Ele até conta, assim, que era uma galera tão fodida que ele dava o prêmio, que era um negócio assim, que ele tinha que fazer todo o rolê, né, pra conseguir levar a pessoa pra uma outra cidade, pra receber o prêmio lá, porque tinha que sempre fazer isso, né, e tal. E aí dava $1 milhão pra essa pessoa, a pessoa ganhava, falava que depois ele mesmo ainda tinha que pagar o jantar, porque a pessoa realmente não tinha, entendeu, como pagar o negócio. Mas agora estamos nos anos 2000. E agora é o início do fim. Entra em cena Dent. Dent é um investigador do FBI e é pra ele que cai essa denúncia anônima, né? Alguém, uma pessoa X, fez uma denúncia dizendo que o jogo Monopoly do McDonald's estava sendo manipulado por uma pessoa infiltrada chamada Tio Jerry. Essa denúncia anônima dizia que os ganhadores eram todos falsos e eram pessoas que pagavam pro Tio Jerry por selos vencedores roubados. O denunciante dizia que, inclusive, tinha uma família, e o denunciante deu o nome aos bois, que tinha recebido 3 prêmios de $1 milhão e uma Viper, o carro lá. Aí o Dent ligou pro McDonald's, né, pra averiguar isso, e quando o McDonald's ficou sabendo, eles ficaram chocados. A galera do McDonald's mandou, então, né, documentos todos pro FBI começar a investigação, inclusive uma lista com o nome de todos os ganhadores de prêmios passados. E eles explicaram como é que era feito os selinhos, né, da promoção. Falaram que esses selinhos eram produzidos por uma empresa chamada Simon Marketing, que inclusive a Simon Marketing fazia selos de loteria, etc. Não era o único tipo de operação ali que a Simon Marketing fazia. E que a pessoa responsável por toda a logística da distribuição desses selos era o diretor de segurança da Simon Marketing, que se chamava Jerome Jacobson, conhecido também como Jerry. E aí o Dent falou, não, beleza, então deve ser esse cara aqui. E instalou uma série de escutas no telefone do tio Jerry. E começou lá a investigação, né? A Robin, lembra da Robin, que era casada com Colombo? A Robin acha, e ela fala isso em entrevistas, que quem denunciou o esquema foram os ex-sogros dela. E que, inclusive, teria sido eles que tinham contado pro FBI que o pai dela e o irmão dela e que a melhor amiga dela tinham ganhado prêmios. Ela diz, né, de acordo com ela, que eles queriam que ela fosse pra cadeia como vingança pelo filho dela ter morrido, e era ela que estava dirigindo o carro. Ela fala que desde que o marido dela morreu, a relação dela com os sogros não era tão boa, que já tinha rolado uns atritos, né? Que eles tinham, inclusive, investigado o acidente de carro, achando que poderia ser ela que tivesse causado. Ela disse que sempre rolavam uns atritos assim, eles diziam, não, imagina, se a gente achasse realmente que foi você já tava, ó, você nem tava aqui. Ela também diz que ela sentia que eles estavam fazendo lavagem cerebral no filho dela pra ficar contra ela. Ela tentava cortar o contato com eles porque ela não queria que o filho dela crescesse na máfia. Enfim, era uma relação meio caótica ali, tá? A família, os pais do Colombo, né, os sogros da Robin, dizem que eles não fazem parte da máfia, tá? É isso que eles falam. Mas a Robin diz que é, então fica aí, você que sabe. Inclusive, quando o Dent começou a investigação, né, dele no FBI para investigar todos os ganhadores, ele começou a ir atrás dos vencedores antigos, né, e falou assim,
esse daqui dizia que morava em tal lugar, mas aí ele fazia uma investigação rápida e descobria que não, que essa pessoa não morava naquele lugar. E uma das pessoas que ele, inclusive, né, fez essa investigação, que descobriu que não morava no lugar que dizia que morava, foi o pai da Robin. Enfim, entra aqui mais um personagem. É o amigo do Jerry, o Dwight Baker. Baker foi o corretor de imóveis que vendeu o terreno que o Jerry tinha ali no lago. E o Baker estava bem fudido, ele tinha sofrido um acidente, não sabia mais se ia conseguir voltar a andar, também estava cheio de dívida, ele tinha perdido a casa uns anos antes, enfim, o cara não estava legal. O tio Jerry contou pra ele do esquema de selos, né, assim, meio que, pô, tá aí, eu posso tentar te ajudar. De primeira, o Baker ficou com o pé atrás. Mas, né, os boletos não param de chegar e aí ele topou. Ele ofereceu o primeiro selo dele pro filho adotivo dele e aí contou uma história da carochinha pro filho, dizendo que quem tinha ganhado aquele selo de 1 milhão tinha sido um amigo dele, mas que o amigo dele estava passando por um divórcio e que não queria dividir o dinheiro com a ex-mulher, então que era pra ele dizer que ganhou o selo e pagar ali 100 mil dólares pro verdadeiro ganhador. Acabou que eles não conseguiram juntar os 100 mil dólares, porque o Jerry tava cobrando antecipado. Conseguiram juntar só 50 e aí foi por 50 mesmo. Enfim, deu certo. E aí, em março de 2001, a promoção do McDonald's ia começar a rodar de novo. E o Baker ficou ganancioso, ele viu que o negócio dava certo. E aí ele perguntou pro Jerry se ele não podia trocar um terreno por umas pecinhas, porque ele tinha vários terrenos, né? O Baker deu uma peça para um amigo dele chamado Ronnie Hughey e deu uma outra peça que era de 500 mil dessa vez pra irmã da esposa dele. E aí ele ensinou todo o processo de como criar vidas falsas nos outros estados e tal, né? Só que agora o FBI já tava metido, né? Então a pessoa ia lá, dizia que ganhou, né? Aí o McDonald's pegava e ligava pro FBI, falava, ó, fulana aqui tá dizendo que mora em Xique-Xique, Bahia. É verdade que mora em Xique-Xique, Bahia? Aí o FBI ia lá, né, pesquisava e via, não mora em Xique-Xique, Bahia. Mora em Pato Branco. Então, bastou uma leve pesquisa ali do FBI para ele descobrir que, na verdade, essas duas pessoas que estavam dizendo que moravam em outros lugares, na verdade, moravam as duas na Carolina do Sul. E, inclusive, moravam muito perto de outras pessoas que também já tinham ganhado o prêmio, porque eles já sabiam, né, onde as pessoas moravam. Aí, o dente do FBI falou pro McDonald's assim, dá uma segurada, atrasa o prêmio que eu quero ver eles surtar. E isso porque ele tava ouvindo as ligações, né? Então ele queria ver como é que eles iam reagir. E aí ele via essas pessoas todas surtando. Inclusive, o surto foi tão grande, assim, que, tipo, a Brenda parou de responder o Baker. A Brenda é a irmã lá e tal, que tava com um dos prêmios, né? Aí o Baker começou a achar que a Brenda ia fugir com dinheiro. E aí a Brenda, sabe-se lá Deus por quê, ela foi até a Califórnia pra receber o dinheiro diretamente da Simon, porque, tipo, a sede da Simon, a empresa, ficava na Califórnia. E aí, o Baker e a esposa dele estavam tão nessa noia de que ela ia fugir com dinheiro, que eles passaram aí todo dia pro aeroporto e ficavam monitorando os voos todos que saíam da Califórnia voltando pra Carolina do Sul, até eles finalmente conseguirem encontrar com a Brenda, que tava voltando daí do avião. E aí, quando eles encontram com a Brenda no aeroporto, eles vão lá, né, e aí começam a falar com ela, e tem uma abordagem ali, tem uma conversa meio tensa, tipo, você vai subir com dinheiro, nananã. E o FBI tava monitorando tudo isso, eles gravaram toda essa cena. Enfim, apesar disso, né, o FBI já sabia que esses vencedores, né, estavam mentindo de onde eles moravam, etc, etc. Eles achavam que eles precisavam ainda de mais provas. Só que o pessoal do McDonald's não queria rodar o jogo de novo, porque, né, ia ter que rodar, fazer mais uma partida, digamos assim, do jogo. O McDonald's não queria fazer isso, porque eles falaram, cara, se agora a gente sabe que o jogo tá sendo manipulado, se alguém resolver processar a gente se fode. Mas o Dente pediu, pelo amor de Deus, roda o jogo de novo, por favor, eu só preciso de mais prova. E aí o CEO do McDonald's falou assim, bom, tá bom, né, beleza. Se processar é processor, vai fazer o quê? Aí, Jerry, mais uma vez, rouba as pecinhas, e dessa vez ele deu uma das pecinhas roubadas pro Gloob. Voltou o Gloob. E essa é a primeira vez que o FBI soube dele, porque até então, desde que o FBI tinha começado a monitorar, ele não tinha aparecido. E deu uma outra peça pro Baker. E aí, nessa, deles começarem a monitorar as ligações e seguir eles pra onde eles iam e tal, eles conseguiram ouvir o Baker dizendo que
o próximo ganhador ia ser um cara chamado John Davis, que morava no Texas. E aí, 8 dias depois que o Dent descobriu isso, né, então falou, beleza, vai ser o John Davis no Texas. A moça do McDonald's liga pro investigador do FBI, o Dent, e fala, ó, saiu um novo ganhador de 1 milhão. Aí o Dent fala, não me diga nada, é o John Davis, né? Aí ela fala, é. Ele fala, e ele mora no Texas, né? Aí ela fala, é. E nessa de monitorar, eles também conseguiram descobrir a rede do Globe. É Globe? Glombe? Gloob? Sei lá, eu não sei se eu tô pronunciando o nome dele certo, sabe? Mas assim, é bom de qualquer jeito esse nome. E aí, o ganhador do Globe, era um cara chamado Michael Hoover. E eles armaram todo um esquema pra prender o Michael na hora que eles fossem gravar. Sabe aquele comercial que eu falei que eles gravam com Ronald McDonald entregando cheque pra pessoa? Pra prender ele nesse momento. Enfim, no dia 22 de agosto de 2001, o FBI já tinha feito 8 prisões. Eles prenderam o Baker e a esposa dele. Prenderam o pobre do John Davis também, que tinha acabado de chegar na história. Prendeu o nosso amigo Andrew Glombe. Prendeu também o Michael Hoover, que também acabou de chegar. E prendeu os outros 2 ganhadores da última vez também, que tinha sido o Huggy e a Brenda, que era irmã da outra lá. E depois, eles ainda foram na casa do tio Jerry e prenderam ele em casa. A polícia deu um sacode no tio Jerry, falou que era muito crime e que se ele fosse julgado por todos esses crimes, ele poderia pegar até 104 anos de prisão. Só que, como o Jerry tem esclerose múltipla, ele falou assim, pô, eu vou morrer na prisão, não tem como. Então ele acabou que fez um acordo e fez uma confissão assinada, se declarando culpado de 3 acusações. Que daí daria uma pena máxima de 15 anos. Aí, durante o julgamento, ele admitiu ter roubado 60 selos de Monopoly ao longo de 12 anos, que dá um total de 24 milhões de dólares. Ele foi condenado a 37 meses de prisão, achei que até que foi pouco, e teve que pagar a restituição de 12 milhões e meio de dólares. E no total foram 50 réus condenados por crimes de todo esse rolê. A galera que recrutava, tipo o nosso amigo Glombe, eles todos pegaram 1 ano e meio de prisão. As pessoas que ganharam os prêmios, eles pegaram todos liberdade condicional, e aí eles têm que pagar de volta esse prêmio, que é um negocinho de 50 dólares por mês, que sinceramente achei pouco. Teve 4 pessoas que foram ganhadores do prêmio, mas que foram considerados como pessoas que foram enganadas, que não sabiam o que estava acontecendo, e aí que não foram condenadas. Que foi o filho adotivo do Baker, lembra que o Baker contou uma história da carochinha pra ele, e uma outra pessoa chamada Chandler, que agora eu não me lembro quem é. Sinceramente, eu fiz aqui uma anotação, mas não me lembro quem que é essa pessoa. Enfim, isso já tem bastante tempo, né? Então, essas pessoas, elas já estão todas soltas. O mais legal é que, assim, o Glombe, agora eu não sei mais como é que fala esse nome dele. Ele conta que, até hoje, ele tem contato com o tio Jerry, ele fala sempre com ele, que o tio Jerry não tá muito bem de saúde, mas ele fala que ele não tem raiva de ter sido preso, assim, né, do FBI, nem nada. Ele diz que ele sente que ele tava jogando um jogo, e que ele acabou que ele perdeu esse jogo. E ele fala que, apesar de tudo isso, ele acha que hoje em dia ele ainda faria de novo. Ele fala que pela mesma razão, assim, né? Que ele gostava da emoção, do poder. E ele fala que toda vez que ele fala com o tio Jerry, né? Que hoje em dia ele leva uma vida bem de boinha, assim, na Flórida, né? Já tá velhinho também, já tá com 70 e blaus anos. E aí, tem algum selo aí? Ele fala que ele sempre brinca, ele fala... E aí, tem algum selo aí? Gente, eu achei ele uma grande vibe, tá? Ele é meu personagem favorito de toda essa história. O cara foi preso e falou, paciência. Enfim, se você tem aí algum assunto que você quer que apareça aqui no Surto Coletivo, que você acha que pode ser interessante de eu contar a história, deixa aqui nos comentários, porque de vez em quando vocês me dão ideias muito boas, tá? Não se esquece de curtir, caso você tenha gostado. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito ainda, e vire um lindo unicórnio surtadinho, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!